Você teria coragem de beber sangue fresco de gladiador? Ou provar cérebros de macaco ainda quentes? Pois acredite, reis e rainhas do passado não só tiveram coragem, como transformaram essas bizarrices em banquetes de luxo. Se prepare, porque hoje nos Segredos Nada Nobres vamos mergulhar nas 10 comidas mais estranhas da realeza antiga. Pratos que fariam até os participantes de limite da sobrevivência desistirem da prova. Ajuste sua coroa imaginária, porque o cardápio que vem aí é perturbador. E, aviso, não tente em casa, nem no palácio, nem em lugar nenhum. Língua de rouxinol, o aperitivo dos imperadores romanos. Vamos começar nossa jornada gastronômica do horror com os romanos, porque obviamente eles não podiam deixar de aparecer numa lista de excessos bizarros. O imperador Heliogábalo, que governou Roma entre 218 e 222 d.C., tinha um gostinho especial por línguas de rouxinol. Isso mesmo, línguas de rouxinóis. Agora parem para pensar. Um rouxinol tem o quê? 5 centímetros? E a língua dele deve ter o tamanho de uma semente de gergelim. Imaginem a cena. Centenas de escravos caçando passarinhos, arrancando suas línguas microscópicas, tudo para que Sua Majestade Imperial pudesse ter um aperitivo que provavelmente rendia menos carne que um Doritos. O pior é que isso era considerado o máximo do luxo. Ah, você come filé mignon? Que comum! Eu como algo que requer o massacre de um bando inteiro, de aves canoras para render uma colher de chá de proteína. A lógica romana era simples. Quanto mais absurdo, trabalhoso e desnecessário, mais nobre era o prato. Se você precisasse exterminar uma espécie inteira para fazer um lanchinho, melhor ainda. Sustentabilidade? Os romanos achavam que era o nome de uma deusa menor. E o sabor? Bem, historiadores especulam que provavelmente tinha gosto de frango. Porque no final das contas, ave é ave. Então Heliogábalo basicamente comia nuggets, ultra premium com histórico de crueldade animal embutido. Sangue de gladiador, a bebida energética original. Já que estamos na Roma Antiga, vamos falar de outra delícia: sangue fresco de gladiador. Isso não era comida de imperador, mas a plebe romana tinha suas próprias excentricidades gastronômicas. Acreditava-se que beber o sangue ainda quente de um gladiador que acabara de morrer na arena transmitiria sua força e virilidade para quem o consumisse. Era tipo um Red Bull, mas com notas de ferro e trauma. A cena era mais ou menos assim. Gladiador cai na arena, público vai à loucura, e alguns aficionados já corriam com suas cuias, ou o equivalente romano, para garantir uma dose fresquinha. Porque aparentemente não bastava assistir um homem morrer por entretenimento. Era preciso também fazer um lanchinho com os restos mortais. Os médicos romanos recomendavam especialmente para epiléticos, como se sangue humano fosse algum tipo de remédio. Milagroso. Doutor, estou com dor de cabeça. Tome 2 gladiadores e me ligue pela manhã. O mais irônico? Essa prática persistiu até a Era Moderna. No século XIX, ainda havia relatos de pessoas bebendo sangue de criminosos executados na Europa. A humanidade realmente demora para aprender algumas lições. Golfinho assado, o frutos do mar proibido da realeza medieval. Chegamos à Idade Média, onde a lógica religiosa criava verdadeiras ginásticas, mentais culinárias. Durante a Quaresma, os cristãos não podiam comer carne vermelha. Então, os nobres europeus tiveram uma ideia brilhante. E se considerássemos que tudo que vive na água é peixe? Genial, não? E assim, golfinhos, baleias e até castores, porque têm cauda achatada, logo são aquáticos. Viraram peixes aprovados pela igreja. Os golfinhos eram particularmente populares nas mesas reais francesas e inglesas. Caçadores saíam em barcos, arpões em punho, para garantir o jantar de sexta-feira, santa de Sua Majestade, porque nada de sacrifício religioso,
como massacrar um dos mamíferos mais inteligentes do planeta para contornar uma regra que você mesmo inventou. O sabor? Descrito como forte e oleoso, eufemismos medievais para horrível. Mas tudo bem, o importante era manter as aparências de piedade enquanto comia um animal que provavelmente tinha mais neurônios funcionando que metade da corte. A hipocrisia era tão grande que um monge francês do século XII escreveu: que golfinhos choravam lágrimas humanas quando capturados. E mesmo assim, para a panela com eles. Afinal, tecnicamente, eram peixes. Carne de pavão refeita. A ilusão de óptica comestível. Agora vamos falar de uma tradição que combinava gastronomia com taxidermia, criando o que só pode ser descrito como um pesadelo de museu de história natural comestível. Na Inglaterra medieval e renascentista, o auge do luxo era servir pavões assados que eram cuidadosamente reconstituídos após o cozimento. O chefe, ou seria um embalsamador, assava o pavão, depois pegava a pele com todas as penas, recheava o bicho morto de volta e apresentava como se o animal estivesse vivo, muitas vezes com fogo saindo do bico. Exato, um pavão morto, assado, empalhado, pegando fogo. Porque aparentemente os banquetes medievais eram dirigidos por M. Night Shyamalan. O processo era tão trabalhoso quanto perturbador. Primeiro, você tinha que tirar a pele do pavão com extremo cuidado para não danificar as penas. Depois, assava a carne. Em seguida, reconstruía o animal como se nada tivesse acontecido. Era tipo Humpty Dumpty culinário, mas todo mundo fingia que estava delicioso. E o sabor da carne de pavão? Dura, seca e sem graça. Mas quem se importa com sabor quando você pode traumatizar seus convidados com um pássaro zumbi em chamas? A pior parte? Geralmente o pavão não era nem para comer. Era só decoração. A comida de verdade vinha depois. Então você matava um animal lindo. Fazia um processo de 12 horas para reconstituí-lo. Só para ele ficar ali, olhando para você com seus olhos vítreos, julgando suas escolhas de vida. Pés de camelo, a iguaria do deserto dos faraós. E já que estamos falando de pés de animais, porque aparentemente todo mundo no passado tinha fetiche por extremidades, vamos ao Egito Antigo. Se você está gostando dessas histórias perturbadoras e questionando todas as suas decisões alimentares, deixa aquele like e me conta nos comentários. Qual dessas comidas você teria coragem de provar? Ou melhor, qual você recusaria mesmo sob ameaça de decapitação real? Continuando, os faraós egípcios tinham um apreço especial por pés de camelo cozidos. Não a carne nobre do camelo, não. Os pés. Aquela parte que passa o dia inteiro pisando em areia escaldante do deserto, cactos e esterco de dromedário. A preparação era um festival de paciência e questionamentos existenciais. Os pés eram cozidos por horas até que a pele dura e os tendões se tornassem uma espécie de geleia. O resultado final tinha a textura de borracha velha e o sabor de... bem, de algo que você definitivamente não quer na boca. Mas para os faraós, isso era uma iguaria. Por quê? Porque era difícil de preparar. Poucos tinham acesso a camelos e a maioria das pessoas tinha senso comum suficiente para não querer comer isso. A exclusividade era o tempero principal. Havia também uma crença de que comer pés de camelo dava resistência para longas jornadas no deserto. Uma lógica tipo, você é o que você come, mas levada ao extremo literal. Comendo pés de camelo, você andará como um camelo. Ou você terá diarreia no deserto. As chances eram meio a meio. Prato de flamingos. O rosa não era só decoração. Voltando à Roma antiga, porque eles realmente não se cansavam de comer coisas absurdas, temos os flamingos. Sim, aqueles pássaros lindos, rosados e majestosos que hoje decoram boias de piscina e camisetas de turista. Os romanos ricos comiam flamingos inteiros em banquetes.
Não contentes em apenas servir a ave, eles tinham uma predileção especial pela língua do flamingo, considerada a parte mais saborosa. Mais línguas! Os romanos tinham uma obsessão séria com línguas de animais. Era como se o império inteiro precisasse de terapia. O escritor romano Plínio, o Velho, documentou que flamingos eram servidos em grandes quantidades nas festas da elite. E aqui vai um detalhe charmoso. Acreditava-se que a cor rosada da carne, resultado da dieta de camarões e algas do flamingo, tinha propriedades afrodisíacas. Então, resumindo, romanos ricos exterminavam bandos inteiros de flamingos, parcialmente porque achavam que isso melhoraria sua performance no quarto. A lógica era: este pássaro é rosa e elegante, logo, se eu o comer, também serei rosa e elegante na cama. Não, Roma. Não é assim que funciona. O processo de preparação era tão elaborado quanto desnecessário. O flamingo era despenado, recheado com tâmaras, nozes e especiarias caras do Oriente, depois assado lentamente. Tudo para um prato que, segundo relatos, tinha gosto de pato com perfume exagerado. Mas a parte mais trágica? Os flamingos levam anos para atingir aquela cor rosa icônica. Então os romanos estavam comendo principalmente flamingos jovens, que nem haviam atingido seu auge estético. Era como cortar uma orquídea rara antes dela florescer. Mas pior, porque você estava mastigando. Testículos de galo. A virilidade em um prato francês. A França, terra da alta gastronomia, também tem seus esqueletos no armário culinário. Ou melhor, testículos no prato. Desde a Idade Média até o século XIX, a nobreza francesa tinha um apreço especial por cristas e testículos de galo. Sim, os dois juntos, frequentemente no mesmo prato. Era como um menu completo de partes que você definitivamente não deveria comer. A preparação mais comum era em forma de patê ou tortas salgadas. Os testículos eram moídos, misturados com especiarias caras, para mascarar o gosto, presumivelmente, e servidos em ocasiões especiais. Porque nada diz celebração como genitália de ave processada? A crença por trás disso? Você já adivinhou. Virilidade. Novamente, parece que toda civilização antiga tinha um complexo de insegurança tão grande que precisava comer órgãos reprodutivos de animais para se sentir melhor. Era a versão old school de carros. Esportivos compensatórios. O rei Henrique IV da França era particularmente fã desse prato. Reza a lenda que ele acreditava que sua famosa stamina, o cara teve 56 amantes documentadas, vinha de sua dieta rica em testículos de galo. Henrique, amigo, talvez fosse só porque você era rei e tinha poder ilimitado. Só uma teoria. O irônico é que não há absolutamente nenhuma evidência científica de que comer testículos de qualquer animal tenha qualquer efeito na testosterona humana. Mas tente explicar isso para um nobre francês do século XVI, armado até os dentes e já meio bêbado de vinho questionável. Carne de baleia podre, a especialidade viking que conquistou a Islândia. Agora vamos para o norte gelado, onde os vikings provaram que você pode ser feroz em batalha e ter um paladar absolutamente questionável ao mesmo tempo. Hakkarl, ou tubarão fermentado, é tecnicamente ainda consumido na Islândia moderna, por razões que psicólogos ainda não conseguem explicar completamente, mas sua versão ancestral era ainda pior. Havia também a tradição viking de comer carne de baleia que havia ficado enterrada na areia por meses. O processo era assim: você caça uma baleia, que já é complicado, corta pedaços gigantes de carne, enterra na areia da praia, espera alguns meses enquanto a carne apodrece e fermente, depois desenterra e come. O cheiro é descrito como amônia misturada com queijo podre e desespero. Por que fazer isso? Duas razões. Primeira, sem refrigeração, a fermentação era uma forma de preservar a carne. Segunda, e mais importante, alguns tipos de tubarão e baleia
tem alta concentração de ureia e óxido de trimetilamina na carne fresca, que são tóxicos. A podridão-fermentação quebra essas toxinas, tornando a carne comestível. Então, basicamente, era uma escolha entre envenenamento imediato ou comer algo que parece e cheira como se já tivesse passado pelo sistema digestivo de alguém. Os vikings escolheram a segunda opção e ainda acharam que era delicioso. Guerreiros destemidos, papilas gustativas questionáveis. Relatos de viajantes medievais que visitaram assentamentos vikings descrevem pessoas literalmente vomitando após a primeira mordida de Hackerl. Os vikings riam e diziam que isso significava que você era fraco. Masculinidade tóxica tem muitas formas, mas prove sua coragem comendo carne podre. É definitivamente uma das mais estranhas. Miolos de macaco vivo. O mito real da China imperial. Atenção! Esta é provavelmente a entrada mais perturbadora da nossa lista. E considerando o que já vimos, isso está dizendo muito. Há relatos históricos controversos de que algumas cortes imperiais chinesas serviam cérebros de macaco ainda vivo em banquetes ultra exclusivos. A descrição é tão perturbadora que alguns historiadores debatem se realmente aconteceu ou se era propaganda anti-chinesa do Ocidente. Segundo os relatos, a mesa tinha um buraco no centro onde a pins, cabeça do macaco, era presa. Depois, o topo do crânio era removido. O cérebro, ainda quente, era temperado e comido com colheres de prata. O macaco, supostamente, ainda estava vivo durante o processo inicial. Agora, vamos ser claros. A maioria dos historiadores modernos acredita que isso era exagero ou completa fabricação. Mas o fato de que a história persistiu e que há menções em textos antigos sugere que algo pelo menos parecido pode ter acontecido em algum momento. A suposta justificativa era que o cérebro fresco tinha propriedades medicinais máximas. Porque, claro, quando você é um imperador com acesso aos melhores médicos e ervas medicinais do mundo conhecido, obviamente a solução para seus problemas de saúde é canibalizar primatas vivos. Mesmo que seja parcialmente verdade, serve como um lembrete sombrio de que antiga sabedoria nem sempre significa sabedoria real. Às vezes significa apenas coisas horríveis que pessoas fizeram porque tinham poder demais e supervisão ética de menos. Garum, o molho de peixe podre que dominava Roma. E chegamos ao número 1, a comida mais estranha e paradoxalmente mais popular da realeza antiga. Garum, o condimento favorito de toda a elite romana, presente em quase todos os pratos, era basicamente suco de peixe podre. Garum era feito colocando peixes inteiros, cabeça, tripas, escamas e tudo mais, em barris com sal, deixando a mistura fermentar sob o sol escaldante do Mediterrâneo por semanas, ou meses. O líquido resultante, descrito como tendo cheiro de morte marinada, era então filtrado e vendido a preços absurdos. O garum mais caro era feito de atum e cavala e custava mais que vinho premium. Havia marcas de garum, como há marcas de champanhe hoje. Os romanos ricos discutiam as safras de garum como sommeliers modernos discutem Bordeaux. E eles colocavam isso em tudo. Carne? Garum. Verduras? Garum. Sobremesa? Acreditem ou não, alguns historiadores encontraram receitas que sugerem que até doces levavam uma pitada de garum. Era o ketchup romano, exceto que ketchup não cheira como um navio naufragado cheio de cadáveres de peixes. O imperador Nero era tão obcecado por garum que mantinha um fornecedor exclusivo que produzia um tipo especial feito apenas de fígados de peixe. Porque quando você é o imperador, mesmo sua comida podre precisa ser exclusiva. A ironia suprema? Garum era feito principalmente por escravos que trabalhavam em fábricas costeiras. O cheiro era tão insuportável que essas instalações tinham que ficar longe das cidades. Então,
Os ricos pagavam fortunas por algo tão fedorento que sua produção precisava ser banida para o meio do nada. Mas aqui está a virada. Garum provavelmente tinha gosto de molho de peixe asiático moderno, porque o processo de produção é essencialmente o mesmo. Então talvez o garum não fosse tão ruim assim. Talvez os romanos estivessem apenas 2000 anos à frente da tendência culinária asiática. Ou talvez, e isso é igualmente possível, todos na Roma Antiga tivessem suas papilas gustativas permanentemente danificadas pelo envenenamento crônico por chumbo das tubulações de água, e por isso achavam que peixe podre era delicioso. As duas teorias são cientificamente plausíveis. Conclusão. Será que evoluímos tanto assim? Então aí está, pessoal, as 10 comidas mais estranhas que já agraciaram as mesas reais. De línguas microscópicas de pássaros a peixe intencionalmente estragado. A Mimatiwai, realeza antiga, provou que ter dinheiro e poder não garante bom gosto. Na verdade, muitas vezes garante exatamente o oposto. E por falar em exclusividade, você que acompanhou até aqui essa jornada perturbadora pelo cardápio da realeza merece um lugar especial no reino dos segredos nada nobres. Se ainda não é inscrito no canal, aperta aquele botão de inscrição e vira membro oficial da corte mais curiosa do YouTube. Garanto que nossos vídeos são menos nojentos que um prato de testículos de galo, mas não muito menos. E me conta nos comentários, qual dessas comidas você tentaria se fosse obrigado? Ou melhor ainda, que comida moderna você acha que os reis antigos achariam absolutamente repugnante? Adoro ler as teorias de vocês. Lembrem-se, nobres comiam pavão reconstituído e nós comemos nuggets de frango de origem duvidosa. Não somos tão diferentes assim, exceto que nós temos Netflix, o que definitivamente nos torna superiores. Até o próximo segredo nada nobre, pessoal. E bom apetite! Ou talvez não, depois desse vídeo.